Olá, ótima noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais essa live da nossa terceira Maratona do Varejo. Estamos começando aqui a nossa oitava live na terceira Maratona do Varejo, olha só. Começamos na segunda-feira da semana passada e vamos aí até a próxima sexta-feira. Sexta-feira, depois de manhã, vamos até sexta-feira, dia 19, sempre aqui às 21h30, pelo Instagram, pelo Facebook e pelo YouTube simultaneamente. Então falando sobre empreendedorismo, sobre vendas e sobre atendimento ao cliente, com foco no varejo, claro, que é o que a gente tem falado todas essas semanas aqui com você. Então hoje o nosso assunto é sobre um vendedor experiente, aquele cara que está aí no seu negócio há bastante tempo, que tem muito tempo de casa, que tem muita confiança, que muita gente deposita confiança nele e que nem por isso ele é perfeito, nem por isso ele consegue conquistar todas as vendas, né? Então por que será que esse vendedor experiente perde vendas? Esse é o nosso tema de hoje e se esse assunto é interessante para você, fica comigo aqui até o final, esteja você na live aqui ao vivo, esteja você assistindo esse vídeo gravado, porque com certeza vai ter muita coisa bacana, muita coisa que pode ajudar você no dia a dia lá no seu negócio, ajudando a fortalecer, ajudando a prosperar, ajudando a alcançar melhores resultados, ok? Então vamos seguindo aqui e antes da gente entrar a fundo nesse nosso assunto, eu vou fazer o mesmo pedido de sempre para você, que se ao longo daqui da nossa live tiver tudo certo, se você estiver gostando do que está ouvindo, se estiver fazendo sentido para você, vai me posicionando aí, me dá um joinha ou então escreve hashtag Maratona do Varejo, vou ficar feliz de saber que você está conectado aqui e que a gente está realmente podendo contribuir com você, tá bom? E outra coisa, convida aí outras pessoas para participar dessa live com a gente. Se você estiver no Instagram, tem um aviãozinho aí do lado, levanta esse aviãozinho, arrasta ele para cima, verifica quem está online, quem está com a bolinha verde, encaminha o link dessa live, convida essa pessoa para participar aqui com a gente, que quanto mais a gente leva essa mensagem sobre empreendedorismo, sobre vendas e sobre atendimento para as pessoas, mais a gente fortalece os negócios, mais a gente fortalece o empreendedorismo, mais a gente faz com que as empresas tenham melhores resultados e aí então, com as empresas tendo melhores resultados, a economia gira e muita gente acaba sendo beneficiada, tá bom? Então me ajuda a levar essa mensagem e contribuir com mais pessoas, com mais empresas, sejam essas pessoas colegas de trabalho seu, gente da sua equipe, parceiros de negócio ou até mesmo um concorrente, por que não? Então me ajuda a levar essa mensagem aí para outras pessoas. Se você caiu aqui de paraquedas, se nunca me viu na vida, eu sou o Fábio Frasson, sou especialista em atendimento ao cliente e estamos aqui realizando a nossa terceira Maratona do Varejo. Então, desde a segunda-feira da semana passada e vamos até sexta-feira agora, dia 19 de março, sempre então às 21h30. E vamos entrando então no nosso assunto de hoje para não ficar enrolado demais, senão daqui a pouquinho você vai estar chateado comigo, já está cansado, né? São 9h35 da noite, então vamos entrando aqui no nosso tema de hoje. Porque muito vendedor experiente perde vendas, né? Meu objetivo aqui hoje é te ajudar a aperfeiçoar o trabalho desses vendedores mais experientes para que isso não aconteça mais, tá bom? Então vamos seguindo aqui, que com certeza isso vai te ajudar e bastante, né? Vamos seguindo aqui. Já pulei uma série de coisas do roteiro, já voltei, já misturei tudo, mas não tem problema. Vamos seguindo aqui. Bom, gente, vamos lá. Vender é, com certeza, sem sombra de dúvidas, uma das funções mais importantes de toda empresa, se não a mais importante. A área de vendas, eu ouso dizer que é a mais importante de qualquer empresa. Porque, afinal de contas, nenhuma empresa sobrevive sem receita, até mesmo uma instituição filantrópica precisa de dinheiro, não é verdade? Então, nenhuma empresa sobrevive sem esse setor que é tão importante, que é tão fundamental, né? Só que muita gente acha que ser vendedor é muito fácil, que ser vendedor não é uma profissão, que para ser vendedor não precisa estudar, que vendedor é a última opção, né? O cara não conseguiu nenhum emprego na vida, vai trabalhar como vendedor, né? A gente costuma ver aí muitas vezes as pessoas pedindo emprego para alguém da família, para um filho, para um sobrinho, falando assim, poxa, tem uma vaga lá, né? Pode ser até de vendedor, né? Então, como se o vendedor não fosse um trabalho digno, como se a profissão de vendedor não fosse de fato uma profissão, fosse só um passatempo, fosse só a única opção que surgiu. E na verdade nenhuma empresa sobrevive sem essa função, nenhuma empresa sobrevive sem esse profissional que deveria ser mais valorizado. Então, é importante a gente começar a live de hoje falando disso, porque esse cara que é experiente, que tem muito tempo de empresa, muitas vezes também entrou nessa condição. Também entrou achando que
era só um momento, que era só uma opção de trabalho porque precisava de uma grana para poder sustentar a família, ou precisava de uma grana para poder começar uma carreira, né? Se é uma pessoa em início de carreira, por exemplo, né? Então, muita gente que está na área de vendas hoje começou assim, porque foi a oportunidade que surgiu. E aí foi ficando, às vezes gosta, às vezes não, né? Mas foi ficando e muitos estão aí há muitos anos fazendo isso, ajudando as empresas, mas cometendo algumas falhas que não deveriam cometer, apesar de ser tão experiente, né? Apesar não, né? Mesmo sendo tão experiente. Então, o que preciso a gente se atentar aqui, né? Que o vendedor experiente, que muita gente considera, que é o cara que tem tempo de empresa, muitas vezes ele não reúne certas condições de aprimoramento, ele só tem tempo de casa, e a gente vai explorar um pouquinho mais isso aqui. Muita gente acha, por exemplo, que vendas é um trabalho meio que intuitivo, né? Como se as pessoas nascessem vendedores. Ninguém nasce médico, ninguém nasce engenheiro, ninguém nasce dentista. Né? Como é que alguém vai nascer vendedor? A gente pode até nascer com algumas facilidades, né? Algumas habilidades que a gente desenvolve com mais facilidade, né? Alguma aptidão. Uma pessoa mais comunicativa, uma pessoa que é mais persuasiva, enfim, características que a gente entende que um bom vendedor deve ter. Mas, de fato, ninguém nasce vendedor. Se não estudar, se não treinar, não fica bom. Essa é uma frase do Thiago Consoli, né, um grande treinador de vendedores. Se não estudar, se não treinar, não fica bom. É preciso realmente que a gente se aperfeiçoe em qualquer profissão. E na área de vendas não é diferente. Embora muita gente ache que não é diferente, não é intuitivo. Não dá para simplesmente você imaginar que vai estar ali diante do cliente em qualquer situação e que vai saber como agir. Não é intuitivo. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso aqui. Né? Muito vendedor, eu não conheço um que diga diferente, muito vendedor acredita, por exemplo, que atenda muito bem os seus clientes. Eu nunca ouvi um vendedor dizer para mim que não atende bem seus clientes, que não sabe atender, que tem dificuldade para isso. Todo vendedor que eu conheço, todo vendedor que eu já vi na vida, se acha um excelente vendedor. É um cara que atende muito bem. Não, meus clientes eu atendo muito bem. Tem gente que não sabe atender e coisa e tal, fala sempre do outro, né? Mas eu sempre dou muito valor para meus clientes e tá. Bom, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, né? Mas o fato é que muito vendedor e também muito empreendedor acredita que a sua equipe atenda bem. Infelizmente, os clientes nem sempre concordam com isso. Já disse isso aqui em lives anteriores, que mais de 60% dos clientes estão insatisfeitos com o atendimento recebido no comércio. Isso não sou eu que estou inventando, não criei da minha cabeça, isso é pesquisa. Então, mais de 60% dos clientes informam isso para a gente. Não estão satisfeitos com o atendimento que recebe. Então, pera lá. Não é um contrassenso, né? Não é meio estranho a gente dizer que se os vendedores e os empreendedores acreditam que atendem bem e os clientes não concordam, alguma coisa não está casando aí, né? Alguma informação não está batendo. E por que será que isso acontece? Por que será que não existe essa consonância entre quem está vendendo e quem está comprando? Vamos falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Então, se os clientes não concordam com isso, a primeira coisa que a gente tem que pensar é no perigo de talvez esse excesso de confiança, né? Talvez essa falta de percepção de quem está vendendo sobre a percepção de quem está comprando, sobre como o cliente está enxergando esse atendimento, como o cliente está enxergando essa prestação de serviço. Né? Toma cuidado um pouquinho com esse excesso de confiança, né? Porque o vendedor ele começa a trabalhar normalmente atento a uma série de detalhes, atento a uma série de processos que foram ensinados, tudo aquilo que foi passado para ele está muito atento para poder não errar, porque quer continuar trabalhando, né? Não quer perder emprego. Com o passar do tempo, isso acontece não só com o vendedor, mas muitas outras funções, com o passar do tempo, a pessoa vai adquirindo mais segurança do que está fazendo e começa a agir da forma que para ele é mais natural, tanto na questão dos processos quanto na questão do próprio atendimento mesmo. Vai agindo dentro da empresa como se estivesse em casa, com os amigos, na rua, né? Não estou exagerando não, é verdade. Começa a conversar no ambiente como se estivesse em casa, né? Começa a ter determinados comportamentos que ali no ambiente de trabalho não são adequados, né? Mas não vai percebendo isso.
Ele entra numa zona de conforto, e a zona de conforto nem sempre tem a ver com confortável de verdade, com alguma coisa gostosa, mas com algo que é conhecido, com algo que é habitual, né? Você já sabe o que fazer dentro daquela situação. Então vai entrando nessa zona de conforto e para de buscar crescimento, para de buscar transformação, evolução, para de prestar atenção no que precisa ser melhorado. Isso não acontece só com o vendedor, acontece em dezenas de outras profissões, mas, como estamos aqui falando da área de vendas, com o vendedor isso não é diferente. E aí esse cara que é experiente, que tem muito tempo de casa, começa a deixar passar coisinhas aqui, coisinhas ali, coisas que eu costumo chamar de furinhos no encanamento, né? O encanamento está ali cheio d'água correndo e de repente os furinhos vão fazendo você perder água e de repente a conta de água vem enorme no final do mês. E a mesma coisa na área de vendas. Esses pequenos furos que vão deixando passar a qualidade de atendimento, vão incidindo contra a percepção do cliente dessa prestação de serviço, vão fazendo com que você perca um cliente aqui, perca um cliente ali, perca uma rentabilidade lá, perca uma outra vendinha aqui, e assim chega no final do mês, muitas vezes a conta não fecha. Por conta desses pequenos detalhes, né? Esses pequenos furos no encanamento. Quando não se percebe essa transformação do mercado também, por exemplo, vamos olhar para o que está acontecendo agora. Nosso mundo virou de ponta cabeça do ano passado para cá, né? Na área do varejo, por exemplo, está de ponta cabeça, na verdade, porque muitas lojas não estão podendo abrir, outras estão abrindo, mas com horário reduzido. O mundo virou de ponta cabeça. É um mercado totalmente novo. Muita gente foi para o online, não estava habituado a comprar online, está comprando hoje, de repente nem sabe se volta a comprar no mundo físico, virou de pernas para o ar, né? Eu não acredito que vá migrar 100% para online, não é por aí. Mas nesse momento, muita gente está comprando no mundo online. E aí o que acontece? Se esse mundo do varejo está de pernas para o ar, a maneira de atender esse cliente também mudou. Não é verdade? O cliente não tolera as mesmas coisas que ele tolerava um ano atrás. A forma como você vai buscar esse cliente no mercado é diferente. A forma como você vai abordá-lo, a forma como você vai negociar é diferente. Porque quando ele entra na sua loja, por exemplo, nem sempre ele já foi até a loja do vizinho, nem sempre vai buscar outro concorrente depois que ele entra para pesquisar. Então ele entrou, viu ali um produto, eu quero comprar uma calça, ele dá uma olhada na calça e tal. Se o preço está dentro daquilo que ele está esperando, nem sempre ele procura outra opção. Nem sempre procura outra opção. Poderia ter sido melhor atendido, poderia ter comprado mais coisas e tal, mas muitas vezes ele não sai dali. Mas para quem está no online, para quem está tá comprando através do celular, cara, pesquisa em segundos uma outra opção. E aí quando ele encontra uma outra opção, o que acontece? Então o mercado virou. Então, e esse vendedor que é experiente, que não está antenado, que não está atento a essas mudanças de mercado, que não está prestando atenção nessas transformações todas, ele está achando que tudo vai continuar sendo como ele aprendeu ao longo de 10 anos, de 15 anos, de 20 anos, sei lá quanto tempo o cara tem de profissão, mas vai achando que tudo vai continuar funcionando igual e só vai percebendo que as comissões dele estão diminuindo, mas é porque o mercado está ruim, é porque o mercado parou, né? Como diz um vendedor meu, o movimento está parado. Se é que é possível o movimento ficar parado, mas tudo bem, o movimento está parado. Então, se o mercado está parado, não dá para fazer do mesmo jeito, né? Nem tudo que funcionava antes está funcionando agora. Isso é claro para você, eu tenho certeza que sim. Se você é o empreendedor, se você é o líder de vendas, você tem um mindset diferenciado, tem uma visão ampliada, né? Tem uma visão mais holística do mercado, certamente você entende isso que eu estou te falando, né? Mas nem sempre o seu vendedor percebe, né? Nem sempre percebe. Então, quando a gente... vamos avançar um pouquinho aqui. Então, quando a gente tem essa situação de que o cliente enxerga de uma maneira, o vendedor enxerga de outra. Então, o cliente não está se sentindo bem atendido, mas o vendedor acha que atende bem, porque ele está enraizado em hábitos antigos, porque ele não busca aprimoramento, porque ele não busca acompanhar as transformações do mercado. Vai acontecendo o quê, né? Você vai se desposicionando no mercado. Vamos falar um pouquinho mais de percepção? Eu fiz um estudo recente falando para tentar entender exatamente isso. Por que às vezes as pessoas acham que elas são melhores do que elas são? Tá? E aí existe um termo muito estranho, por sinal, chamado autossatisfação presunçosa, que fala sobre isso. Que é aquela presunção de que eu sou melhor do que eu sou de verdade. Né? É algo que vem para me satisfazer, para satisfazer a minha autoestima. Né? Então eu acredito que eu sou melhor do que eu sou, isso me satisfaz.
Porém, isso tapa meus olhos, eu não enxergo a realidade. Isso acontece muito com algumas profissões, como a do vendedor, por exemplo. Ele acredita que ele é melhor do que ele é. E o cliente nem sempre tem a mesma visão, nem sempre tem a mesma opinião. Tá? E aí o que acontece? Exatamente essa desconexão. O cliente vai procurar outra opção, principalmente agora que ele tem a questão do mundo online. Então por que a gente tem essa preservação? Não é só de autoestima, né? É uma autoproteção também. Porque se eu acredito que atendo bem, acredito que eu trabalho bem e eu falo isso aos quatro ventos, porque muitas vezes o vendedor faz isso, né? Ele fala no meio de todo mundo, não, eu sou diferente, não, eu atendo meus clientes muito bem, agora, cara, ali não, né? A outra loja não, mas aqui meus clientes são tratados muito bem. O cara fala isso aos quatro ventos, uma maneira de se autoproteger. Né? Bom, se as pessoas acreditarem no que eu estou dizendo, se elas entenderem que realmente eu sou dessa maneira, o meu emprego tá garantido. Isso nem sempre é consciente, tá? Não estou dizendo que o vendedor pensa isso, fica ali pensando, eu vou falar isso. Não, nem sempre isso é consciente, tá? É uma autoproteção que a gente tem mesmo. E para algumas profissões isso é mais comum. Não vou citar outras aqui, mas na área de vendas isso é extremamente comum. E como é que a gente resolve então tudo isso? Né? Antes de eu seguir em frente, eu queria saber se está fazendo sentido para você, queria saber se está dando para entender, se eu estou falando rápido demais, que ultimamente eu tenho tido essa péssima mania de disparar feito uma metralhadora, aí depois eu vou assistir os vídeos e falar, caramba, estou falando muito rápido. Então, está fazendo sentido para você? Está dando para entender? Está claro para você? Dá um joinha aí para mim, né, para eu saber que você está me acompanhando aqui, né? Saber que está fazendo sentido, tá bom? Vou seguindo aqui enquanto você vai me posicionando aí, tá bom? Então como é que a gente resolve isso? Né? Primeiro, é preciso que dentro da sua empresa haja o que eu chamo de cultura da evolução, cultura do aperfeiçoamento contínuo. Tá? É preciso que não só a sua equipe de vendas, é claro, mas especialmente a sua equipe de vendas, já que a gente percebe que isso não é comum dentro da área de vendas, é preciso que eles entendam a importância do aperfeiçoamento contínuo. A importância de estar sempre buscando novas informações, novos conhecimentos, olhando para o mercado, olhando para o que a concorrência está fazendo, e não só para vir dizer para você que a concorrência dá mais desconto, que a concorrência parcela mais, que o preço da concorrência é mais barato, não só isso, mas o que de fato está fazendo, a concorrência está fazendo em termos de ação de vendas, né, em termos de postura, em termos de visibilidade, de divulgação, né, coisas desse tipo. E não simplesmente falar de preço para você, né, por favor. Então, é preciso que eles percebam isso, que eles enxerguem as transformações do próprio consumidor, enxerguem como é que o cliente está se portando hoje, como é que o cliente está comprando hoje. Então, é preciso que eles entendam a necessidade disso. E o vendedor experiente, muitas vezes, é o primeiro cara que, quando você fala para ele que vai ter um treinamento, que vai ter uma palestra, que vai ter que você mandou um vídeo, ou que vai indicar um livro, é o primeiro cara que torce o nariz e fala assim, isso aí eu já sei, isso aí eu já vi um monte de vezes. Aí você força ele a participar da palestra, ele chega lá, começa a escutar e fala, cara, nossa, eu já vi isso um monte de vezes, nossa, isso aí eu já... Nossa, você é para vir aqui para ver isso? É o primeiro cara que diz isso. Porque ele não percebe que muitas vezes é preciso reciclar, é preciso ver de novo o que ele já viu no passado que não está aplicando mais, para ele poder resgatar essas informações, resgatar esse conhecimento, para isso ficar vivo na memória, porque você sabe, mas está lá na memória inconsciente e você no dia a dia não usa, tem que trazer mais para perto da consciência, porque ali quando está diante do cliente, ali cara a cara com o cliente, isso tem que vir rápido na memória, para o cara poder lembrar de técnica, para ele poder lembrar de comportamento adequado, para ele prestar atenção quando está fazendo algo que não é legal ali no ambiente de trabalho. Né? Coisinhas simples, por exemplo, como falar alto no ambiente de trabalho, acontece toda hora na área de vendas e não deveria acontecer porque é tão básico, né? O cara ficar falando, gritando com o outro lá do lado, batendo papo enquanto o vendedor está ali. É coisinhas tão básicas, mas acontece porque o cara não está ligado. Se você estivesse ali todo dia, toda semana, falando na orelha dele, cara, quando o cliente chegar, você sorri para ele, tá bom? Vou ter que ensinar isso de novo? Se você estivesse ali toda hora falando as mesmas coisas, ele não ia esquecer. Mas passam-se anos até que o cara vá participar de um treinamento de novo e com o narizinho torcido. Então, como é que se resolve a questão? Implantando a cultura do aperfeiçoamento contínuo. Mostrando essa importância de identificar pontos de melhoria, por exemplo. Tenho falado aqui, por exemplo, de fazer um trabalho de pós-venda para perguntar para o cliente, pedir sugestões de como melhorar o atendimento. Essa não é a única forma, tá?
mas é uma das. E de identificar pontos de melhoria no próprio comportamento, no próprio atendimento. Existem outras técnicas que daqui a pouquinho eu vou falar para você, mas que é preciso aplicar no dia a dia para poder aperfeiçoar mesmo a forma de trabalhar. E esse vendedor antigo, esse vendedor experiente, muitas vezes é o cara que deixa isso de lado e fala, vamos fazer isso, né? Mas nada a ver, né? Nada a ver isso aí. Já cansei de ouvir esse nada a ver. A gente, infelizmente, acaba tendo que insistir, né? Porque é nosso papel como líder insistir. Tem gente que fala para mim assim, Fábio, não adianta, esse daí não vai, esse daí não tem jeito, não adianta você insistir, se fosse você já tinha desistido dele. E aí eu falo, olha, eu estou aqui para isso, se eu desistir, eu tenho que sair da empresa. Se eu desistir, eu tenho que sair da empresa. Eu não posso desistir. Todos os dias, se for preciso, eu tenho que ensinar de novo. Tá? Fiz uma postagem hoje, inclusive, falando que liderar é ter a disposição para ensinar sempre. É a nossa função enquanto líder, função enquanto empreendedor, ensinar a equipe de vendas o tempo todo. Não tem jeito, é a nossa função. O dia que você desistir disso, pode desistir do seu papel de líder, do seu papel de empreendedor, do seu papel de gerente de vendas, porque senão não vai funcionar. Tá? Então vamos seguindo mais um pouquinho aqui. Vou te dar então algumas coisas que você pode ir aplicando aí na sua empresa para ir resolvendo essa questão. No seu caso, que é líder, que é empreendedor, que é gerente de vendas, você precisa de fato implantar a pesquisa de satisfação de cliente. Essa é uma das coisas que vai apontar para você pontos de melhoria. E aí você consegue mostrar para o seu vendedor o que precisa ser melhorado. Então implanta uma pesquisa de satisfação, pode ser na boca do caixa, ou agora que o momento está meio estranho, pode ser mensagem via WhatsApp, mensagem via SMS, pode ser uma ligação, mas implanta a pesquisa de satisfação. Só para saber se o cliente está satisfeito com o atendimento, e é óbvio que você precisa conciliar isso para saber quem é que o atendeu, né? Mas identificando os pontos de melhoria, você vai podendo mostrar para o seu vendedor, olha, você está aqui com a gente há 10 anos, há 15 anos, há 20 anos, confio muito no seu trabalho, estou observando aqui alguns pontinhos de melhoria e gostaria que você analisasse isso e depois me trouxesse uma proposta de como a gente pode resolver isso. Vai ficar simpático e aí não fica com aquele sentimento de cobrança simplesmente, e ele vai mostrando para ele que ele precisa melhorar. Outra coisa para você que é líder, associado também com essa questão da pesquisa de satisfação, é o próprio feedback mesmo, que já dei até um spoiler aqui para você. Quando você chega para dar essa contribuição para a sua equipe, isso vai aperfeiçoando o cara. Tá? Então, lembrando que feedback não é só negativo, tá? Feedback não é só crítica, feedback não é só cobrança, feedback não... Não vou usar o termo que usam aí no mercado, que eu vou ficar meio sem graça se eu disser isso aqui. Mas feedback ele também é positivo. É que nesse nosso caso aqui, estamos falando de pontos de melhoria mesmo. Tá? Agora, o que seria o feedback, para a gente poder só se sintonizar aqui? O feedback ele é uma oportunidade que você dá para o outro de enxergar aquele comportamento sob um outro ponto de vista. Ponto. Ele não é crítica, ele não é julgamento, ele não significa que você esteja certo, pode ser que seu ponto de vista não esteja completo, então é preciso ficar claro isso. Quando você dá um feedback para o outro, não significa que você está certo e o outro está errado. Significa que você tem um outro ponto de vista, né, um ponto de vista diferente daquele que ele está tendo e você quer contribuir com ele. Olha, eu estou enxergando dessa forma, veja se faz sentido para você, veja se reflita em cima disso, veja se isso pode te ajudar. Ok? Então, dar feedback para sua equipe vai ajudar esse vendedor experiente a deixar de cometer esses deslizes, deixar de fazer esses pequenos furos no encanamento. Agora, o vendedor também precisa pedir feedback. E aí, então, você precisa orientar a sua equipe. Se você que está aqui comigo é vendedor, cabe a você também pedir feedback, sabia? É meio estranho isso, né? Meio estranho. Mas cabe a você também fazer isso, porque vai ajudar você a aperfeiçoar a sua carreira, os seus resultados, né? Baseado nas vendas que você leva a comissão para casa, né? Falando para o vendedor. Agora você que é empreendedor, que é líder, a sua equipe vai precisar de melhores resultados. Então mostra isso para eles. Olha, você vive de vendas, correto? É seu interesse melhorar? É seu interesse se aperfeiçoar os seus resultados? Com certeza a pessoa vai te responder que sim. Então, quando você... O que você acha de vez em quando você solicitar para outras pessoas aí, te dar um feedback sobre o seu comportamento, te dar um feedback sobre a maneira como você está aplicando a técnica, o seu colega aí do lado, ou mesmo para mim. O cara vai achar meio estranho isso num primeiro momento. Mas quando você começar a exercitar isso, vai fluir um pouco mais. O cara vai perguntar para você uma vez por semana, ele vai te perguntar, ó, e aí, o que você está achando? Está melhor? Não está melhor? Ó, você viu a maneira como eu atendi aqui? O que você achou? As coisas vão começar a fluir de maneira
de maneira melhor, ok? Outra coisa, pedir feedback para o cliente também, né? Já falamos de pesquisa de satisfação, o vendedor também pode fazer isso, né? De pedir um feedback para o cliente. Ele mesmo pode ter iniciativa, ou deve ter iniciativa de perguntar, de ligar para o cliente, ou de perguntar no final, se o senhor foi bem atendido, se eu tenho alguma orientação, se eu tenho alguma dica de como eu posso melhorar o meu atendimento. Vai ser muito interessante ele ouvir direto do cliente. Pode ser que o cliente não tenha muita coragem de dizer para ele, mas alguns vão dizer. Isso vai ajudar com certeza, tá bom? Outra coisa, o próprio vendedor, o próprio profissional, tá? Cabe a todos nós. Precisa fazer de vez em quando o que eu chamo de auto-coaching, né? Que é de você se perguntar mesmo, o que é que eu estou fazendo? O que é que eu fiz de bom? O que é que eu fiz que não deu certo? O que é que eu posso melhorar? O que eu fiz nesse atendimento que funcionou e eu vendi bem? O que eu fiz que talvez não tenha funcionado porque eu não consegui vender bem? O que eu falei para o cliente e que no final das contas não deu certo? Como é que eu posso melhorar isso da próxima vez? É algo que a gente tem que perguntar para a gente mesmo. Então cabe a você que é o empreendedor, que é o líder, cabe ao vendedor também fazer esse exercício de auto-coaching. E isso tem que ser constante. Né? Costumo dizer que se você puder, já disse isso para um vendedor um tempo atrás, eu falei, olha, se você tiver intervalo entre um atendimento e o outro, faça essa reflexão. Como foi que eu atendi? O que deu certo? O que não deu certo? O que eu posso replicar no próximo atendimento e o que eu devo evitar porque talvez não tenha funcionado bem? Poxa, eu usei tal argumento com o cliente e não funcionou, não vendi. Como é que eu posso melhorar esse argumento? Poxa, usei tal argumento com o cliente e não é que funcionou direitinho? Cara, eu acho que eu estou indo bem. Fiz tal pergunta para o cliente, ele me respondeu e isso me ajudou a clarear o que ele estava precisando. Poxa, eu vou fazer isso de novo. Então, esse exercício de auto-coaching tem que existir. E o seu vendedor, que é experiente, tem que entender a importância disso. E aí cabe a você, que é o líder, que é o empreendedor, mostrar isso para ele. Tá? Então eu preciso mostrar o que tá bom, pode ser repetido, e o que tem que ser melhorado. Tá? Isso tem que ser feito mesmo. Tá? E, por fim, já falei para você aqui de melhoria contínua, né? De implantar a cultura do aprimoramento contínuo. E é preciso que a sua equipe seja treinada de forma constante. Então, seja você, seja um outro gerente da sua empresa, seja alguém de fora. Tenho falado isso aqui constantemente porque não dá para continuar tendo um atendimento no varejo que a gente tem hoje. Infelizmente, olha, você pode ser empreendedor, líder, vendedor, mas você é cliente também de um monte de empresa. Você é cliente de um monte de empresa, da farmácia, do supermercado, da padaria, da loja de roupa, de calçado, do banco, de um monte de empresa. E eu tenho certeza absoluta que você já se sentiu mal atendido em um monte de lugar. Tenho certeza que você já entrou numa série de empresas e saiu de lá com aquela sensação de caramba, como o pessoal aqui atende mal. Tenho certeza que você já passou por isso. Então, é preciso treinar constantemente para que isso não aconteça. Porque o vendedor volta para a zona de conforto, ele volta a agir como ele já estava acostumado, ele volta a fazer aquilo que ele sempre fez. E quando o mercado muda, aí acontece o quê? Então, o treinamento tem que ser constante, tem que ter constância mesmo. Uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias, uma vez a cada 40 dias, o que fica mais viável para o seu negócio, mas tem que haver constância. Pode ser presencial, pode ser online, pode ser você, pode ser seu gerente, pode ser alguém de um outro setor que tenha facilidade e saiba fazer, ou então alguém de fora, um treinamento numa plataforma online que hoje é muito comum. A internet está cheia, recheada de informação, recheada de conteúdo bacana, então precisa fazer, não dá para ser diferente, tá bom? Bom, amanhã, interrompendo aqui um pouquinho, amanhã a gente vai falar, não terminou ainda não, tá? Já tem umas coisinhas para te falar. Amanhã a gente vai falar sobre treinamento, vai falar sobre como você pode treinar a sua equipe de vendas. Tá? Então está muito associado com o que a gente está falando agora, ok? Então vou te esperar aqui amanhã às 9h30 de novo, seja no Instagram, seja no Facebook, seja no YouTube, não sei em que canal você está, vou te esperar aqui amanhã de novo, ok? E voltando agora para a gente poder fechar o nosso assunto. O que você pode fazer amanhã aí na sua empresa? Tá? Para poder implantar tudo isso que eu estou falando para você, qual é o primeiro passo? O que você já pode fazer amanhã? Chegar lá e começar a fazer. Eu não sei se a sua loja está aberta, se a sua loja está fechada, mas o que dá para você fazer amanhã já no seu negócio? Convoca os seus vendedores, seja presencial, seja online, que eu não sei como é que vocês estão hoje, mas convoca os seus vendedores a identificarem
um ponto de melhoria no próprio trabalho. Chama a sua equipe e fala, olha, seguinte, eu quero contribuir com vocês aqui. Eu ouvi um cara maluco falar ontem à noite e aí ele me deu uma ideia e eu acho que vai ser bacana. Eu tenho certeza que vai ser bacana. Eu quero que vocês até amanhã me tragam um ponto de melhoria que vocês observaram no próprio trabalho, no próprio comportamento. O que é que você acredita que pode ser melhorado na sua forma de trabalhar, na sua forma de atender o cliente, na sua forma de vender? Traz um ponto de melhoria. E aí, com base nesse ponto de melhoria, você vai desenvolver um plano de aperfeiçoamento para cada um. Um plano de aperfeiçoamento para a sua equipe. Pode ser que você una as coisas e faça um treinamento para todos eles, mas pode ser que você tenha que fazer alguma coisa individual, entendendo quais são as dificuldades, quais são os desafios que cada um tem. Então, pode fazer isso amanhã. Te aconselho que chegue amanhã e faça isso, seja no online ou no presencial, tá bom? Ficou claro? Deu para entender? Eu acredito que sim. Dá um joinha para mim, se tiver feito sentido para você, se você tiver me entendido. Escreve aí #Maratona do Varejo para eu saber que estamos juntos. Tá bom? Então chega amanhã e já põe isso em prática. Eu já ia falar bota isso em prática, porque parece que virou comum dizer isso, já pegaram no meu pé. Já põe isso em prática. Né? Com certeza isso vai ajudar muito, principalmente a ser vendedor experiente, que não tem o hábito de refletir sobre o trabalho, não tem o hábito de refletir sobre o próprio desempenho. Ele só acredita que atende bem. Mas você não está perguntando para ele o que ele acha do trabalho dele. Está pedindo para ele identificar um ponto que ele precisa melhorar. Ele não vai poder dizer para você assim, eu não tenho nada para melhorar. Seria muita presunção, né? Bom, gente, se você que está aqui nunca me viu na vida, não faz ideia de quem sou eu, só para fechar o nosso assunto de hoje, eu sou o Fábio Frasson, especialista em atendimento ao cliente. E como eu digo sempre, termino sempre meus vídeos e sempre as minhas lives, eu desejo a você muito sucesso e resultados extraordinários. Vamos juntos, evoluindo sempre, valeu? Até a próxima! Até amanhã, né? Amanhã às 9h30, 21h30 aqui, no Instagram, no Facebook ou no YouTube. Até mais. Tchau, tchau. Grande abraço. Bom descanso.